No vídeo de hoje, vou responder algumas das principais perguntas sobre fertilização in vitro. Eu sou a doutora Carla Juste Zacarias, sou médica ginecologista que atende casais que pretendem engravidar. Essa é uma pergunta muito comum. O que nós sabemos, né? A chance de gemelaridade, ela aumenta de acordo com o número de embriões transferidos. E sim, como a fertilização in vitro por si só aumenta as taxas de gravidez, ela vai sim propiciar uma taxa maior de gêmeos quando nós transferimos 2 embriões. Para vocês terem uma ideia, quando nós transferimos 2 embriões, as taxas de gravidez para embriões normais, geneticamente normais, elas giram em torno de 70%. 1/3 dessas taxas são gêmeos que se implantam, ou seja, por volta de 20 a 25%. E essa pergunta é bastante complexa, bastante comum também. Na verdade, a nossa legislação não permite realizar a fertilização in vitro para escolha de sexo. O que acontece muitas vezes é que ao fazermos o estudo genético dos embriões, nós temos a revelação do sexo, pois existem problemas relacionados aos cromossomos sexuais. Caso o casal tenha embriões de um sexo ou de outro, ele pode sim optar por um ou outro na hora da transferência embrionária. Também não significa que vai engravidar na primeira tentativa. Como eu disse, as taxas de gravidez giram em torno de 70%, ou seja, 30% dos casais nas melhores condições não acontece a gravidez. Bom, quando o casal já definiu e tem a sua prole constituída, os embriões que nós chamamos de excedentes, eles podem ter alguns destinos. Um deles é a doação. Então o casal pode sim doar um embrião para outro casal que não tem a possibilidade de ter os seus próprios. Isso é legítimo e amparado por lei, mas existem normas específicas para que aconteça esse processo. A outra maneira de destino dos embriões excedentes é o descarte embrionário. Para isso, existe toda uma orientação do casal e o casal deve assinar um documento permitindo que esses embriões sejam descongelados e assim descartados. Bem, outro tema muito polêmico é falar sobre religião, costume e culturas. O que nós entendemos? Nós entendemos que aqui no Brasil, um estado laico, a gente obedece normativas dos órgãos que são os regulamentadores de todas as nossas práticas. Por causa disso, a fertilização in vitro foi sim definida como uma técnica, um tratamento que é adequado para casais que não conseguem engravidar naturalmente. Sendo assim, entendemos que se o casal está tranquilo com a sua escolha, a fertilização ela é amparada pela lei e ela pode sim ser realizada. Do meu ponto de vista, podemos fazer a melhor técnica com as melhores condições. Se Deus não dá a vida não vai acontecer. Eu entendo que é o sopro do Espírito Santo que traz a vida e assim ela pode acontecer. Nós médicos somos apenas instrumentos. E através da nossa técnica, da tecnologia, nós podemos sim viabilizar que Deus promova a vida através da técnica da fertilização in vitro. Claro que isso é algo extremamente pessoal de cada casal e cada casal deve se sentir à vontade para realizar o seu tratamento através dessa técnica. Olha, tudo isso é permitido, todos os tratamentos para casais homoafetivos, também para produção independente, são tratamentos permitidos. Qual que é o desafio? Cada um tem a sua particularidade. 2 homens, por exemplo, precisam da ajuda de uma mulher que vai doar os óvulos e essa mulher deve ser desconhecida na maioria das vezes. Também uma outra mulher, essa sim, parente de até 4º grau de um dos 2 que fazem parte do casal, essa mulher, ela deve gestar, então envolve muitas pessoas, Antes de fazer qualquer tratamento, todos os envolvidos devem fazer sua avaliação psicológica, entenderem o que estão fazendo e estarem de acordo com tudo isso. Então esse é um primeiro ponto. Para 2 mulheres, acaba sendo mais fácil, a necessidade do sêmen, ela é resolvida através de um banco de sêmen de doadores. O sêmen é previamente escolhido e as mulheres então devem decidir quem vai ser o óvulo e quem vai gestar. Então, desde que isso esteja tranquilo para ambas, o tratamento é realizado de forma mais sossegada. Também para casos onde os genitores decidem pela monoparentalidade, ou seja, serem pais ou mães solo, eles devem sim buscar, no caso da mulher, um sêmen de doador
e assim fazer o seu processo, seja por inseminação intrauterina ou fertilização in vitro. E no caso do homem, um pouco mais difícil, como é no caso de 2 homens, precisa de uma doadora que vá fornecer os óvulos e de alguém que vá gestar para ele, que será o útero de substituição. Bom, existe aí uma estatística, né? Muitos trabalhos mostram que as taxas de gravidez sem estudo genético pré-implantacional para pacientes em torno de 35, 36 anos giram em torno de 30 a 35% na fertilização in vitro. Dessa maneira, então, entendemos que a maioria das vezes o tratamento pode não dar certo na primeira vez. Porém, se for feito estudo genético pré-implantacional, as taxas de gravidez sobem para em torno de 70%, independente da idade. Desde que haja, então, o embrião, a taxa de gravidez com estudo genético pré-implantação, ela é boa, acontecendo a gravidez até na primeira tentativa, na maioria das vezes. Então, normalmente nós estimamos de 3 a 4 tentativas da fertilização in vitro para entendermos que a gravidez deve acontecer. Caso isso não aconteça, é hora de trocar a estratégia. Muitas vezes a gente precisa modificar o gameta, né, e partir para um processo como uma ovodoação ou, no caso do sêmen, um sêmen de doador. Isso deve ser avaliado para cada caso e cada casal tem uma maneira de olhar, né? Existem casais que preferem estimular mais vezes e chegam até mais tentativas, mas nós sabemos que quando há muitas falhas é hora de olhar de novo para o processo e pensar em algo alternativo. Olha, eu sempre falo, uma das vezes que eu fui para um congresso internacional lá na Europa, o tema de abertura foi o quanto o estresse pode influenciar de várias formas o processo da gravidez em si, não só pela fertilização in vitro. Então, claro, o manejo do estresse é algo importante, fundamental, para que a gente tenha o melhor tratamento possível. Então, sim, o estresse influencia, não é fácil mensurar o quanto isso acontece, mas nós orientamos os nossos casais aqui a manejarem esse estresse, seja por acompanhamento psicológico, seja por terapias individuais, seja fazendo outras coisas como meditação, técnicas de relaxamento, yoga, enfim, algo que ajude ao casal a passar por todo o processo, que muitas vezes é desgastante, mas é muito recompensador. Bom, a primeira coisa, um check-up da fertilidade. Identificar as possíveis dificuldades, o que pode estar interferindo no processo. Então é importantíssimo fazer a avaliação do homem e da mulher. E para isso, normalmente, nós fazemos uma avaliação dos dois, uma consulta em conjunto, onde serão perguntadas características de ambos, detalhes sobre alimentação, sobre estilo de vida. Também vamos verificar exames específicos, genéticos, hormonais, das estruturas envolvidas, né? O útero, o ovário, as trompas, no homem, os testículos, a produção dos espermatozoides, e tudo isso então é avaliado para chegarmos num diagnóstico e estabelecermos então um plano estratégico de tratamento. É assim que eu costumo lidar com os meus casais. E se você está buscando ajuda para engravidar, não perca mais tempo, eu posso te ajudar. Clique aqui no link abaixo, agende sua consulta, o seu check-up da fertilidade. A minha equipe está preparada para te atender. Espero por vocês no meu consultório.